Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à unidade 6. Nesta unidade, analisaremos uma classe de palavras fundamental para os processos de escrita durante a graduação e na estrutura final do trabalho de conclusão de curso, as conjunções. Lembrando que em nossa primeira unidade, tratamos as 10 classes gramaticais. Chamamos e analisamos as preposições e conjunções como classes de palavras especiais e fundamentais para o processo de escrita. As conjunções são chamadas de conectivos, conectores e operadores argumentativos, em função das relações de sentido que elas possuem em determinados usos e contextos. As conjunções garantem uma articulação, uma ligação na produção textual dentro de um contexto. As conjunções têm a definição de conectivos, operadores argumentativos, porque trabalham, funcionam como elementos para amarrar o texto. Conjunção significa ligação, união, junção. Gramaticalmente, conjunção é a palavra invariável que tem por função ligar orações ou termos de um mesmo valor gramatical. Exemplos: faz sol, mas está frio. Comprou pera e laranja. As conjunções possuem duas funções sintáticas, isto é, estabelecem relações de sentido com o contexto e dessa maneira será classificada. Verificamos. As conjunções coordenativas, que estabelecem uma relação de independência das estruturas verbais. Quer dizer, ligam duas orações independentes. Estão divididas em 5 tipos. E as conjunções subordinativas, que ligam duas orações dependentes. Estão divididas em 10 tipos. Partindo dessa ideia, é preciso olhar as conjunções dentro de um contexto de uso. Olhando para o texto, qual o sentido que ela está expressando, analisando-a de uma maneira independente, mas podendo observar as relações de sentido. As conjunções coordenativas são ações, são elementos, são palavras que vão ligar as estruturas verbais, ligar as ações verbais em 5 possibilidades de sentido. Temos as conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Aditivas exprimem soma, e, nem, bem como, não só, como também, não só, mas também. Exemplo: ele não só é o autor da obra, como também o editor. Conjunções adversativas exprimem oposição, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. Exemplo: não foram campeões, todavia apresentaram um bom futebol. Conjunções alternativas exprimem escolha de pensamentos. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Exemplo: ou você aluga ou você compra o carro. Conjunções conclusivas exprimem conclusão de pensamento. Logo, portanto, por isso, pois, por conseguinte, assim. Exemplo: choveu bastante, portanto, a colheita será ótima. Conjunções explicativas exprimem razão e motivo. Que, porque, pois, porquanto, por conseguinte, assim. Exemplo: estude porque é relevante para o futuro. Chama atenção para a conjunção coordenativa mais, aditiva, e a conjunção coordenativa mas, adversativa. Estabelecem relações de sentido totalmente opostas. Estão ligando as suas ideias. Atentar para esse caso, então. Lembrando que as coordenativas vão ligar ações verbais independentes. Posso falar somente uma ação verbal e posso falar somente outra. Como exemplo: hoje eu acordei às 7 da manhã e fui fazer o curso. Vejam que simplesmente eu posso expressar a ideia. Eu acordei 7 horas da manhã. Essa ação verbal é totalmente independente da ação de fui fazer o curso.
Agora, estabelecemos uma relação de ligação entre elas, com a conjunção e. Estabelecendo a ligação entre essas ideias, entre essas duas ações verbais, utilizamos uma conjunção aditiva. No processo de produção textual, por vezes, utilizamos a conjunção aditiva e, com maior intensidade ou mais vezes. Por exemplo, quando não acrescento ideias com vírgula, vou acrescentar com a conjunção aditiva e. O uso exagerado da conjunção e pode ser configurado como figura de linguagem, polissíndeto. Conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. Veja o exemplo. A festa já tinha começado quando ela chegou. A festa já tinha começado. Oração principal. Quando? Conjunção subordinativa. Ela chegou. Oração subordinada. As conjunções subordinativas subdividem-se em integrantes e adverbiais. Integrantes indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido da principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas que e se. Por exemplo, espero que você volte para casa. Espero sua volta. Não sei se ele voltará para casa. Não sei da sua volta. Adverbiais indicam que a oração subordinada por elas, introduzida, exerce a função de adjunto adverbial da principal. De acordo com a circunstância que expressam, classificam-se em causais, introduzem uma oração que é a causa da ocorrência da oração principal. São elas porque, que, como, porque no início da frase, pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que, etc. Por exemplo, ele não fez a pesquisa porque não tinha recursos. Como não se interessa por nada, desistiu do curso. Concessivas introduzem uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir a sua realização. São elas: embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, etc. Por exemplo, embora fosse tarde, fomos em busca de ajuda. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Condicionais introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. São elas: se caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc. Por exemplo, se precisar de minha ajuda, procure-me. Não irei ao prédio hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Conformativas introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com outro. São elas: conforme, como, segundo, consoante, etc. Por exemplo, o passeio ocorreu como havíamos planejado. Arrume a exposição segundo as ordens do diretor. Finais introduzem uma oração que expressa a finalidade ou o objetivo com que se realiza a principal. São elas: para que, a fim de que, porque, para que, etc. Por exemplo, toque o sinal para que todos entrem na sala. Aproxime-se a fim de que possa visualizá-lo. Proporcionais introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. São elas: à medida que, à proporção que, ao passo que e as combinações quanto mais, quanto menos mais, quanto menos, menos. Por exemplo, o preço fica mais caro à medida que os produtos diminuem. Quanto mais reclamava, menos conseguia apoio. Observe, são incorretas as locuções proporcionais à medida em que, na medida que e na medida em que.
Temporais introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. São elas: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que. Por exemplo, a briga começou assim que saímos da festa. A cidade ficou mais triste depois que ele se foi. Comparativas introduzem uma oração que expressa ideia de comparação com referência à oração principal. São elas: como, assim como, tal como se, tão como, tanto como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, que, nem, que, combinado com menos ou mais. Por exemplo, o jogo de hoje será mais difícil que o da semana passada. Ele é preguiçoso, tal como o primo. Consecutivas introduzem uma oração que expressa a consequência da principal. São elas: de sorte que, de modo que, sem que, de forma que, de jeito que como antecedente na oração principal. Uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho. Por exemplo, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora da prova. A dor era tanta que a moça quase desmaiou. Tais elementos em que se encontram as ideias, os parágrafos, as estruturas verbais, essas ligações são feitas por meio das conjunções. Quanto às funções das conjunções coordenativas e subordinativas, estas estabelecem uma relação ou ideia de amarração no texto, usadas em textos argumentativos e dissertativos. Ao utilizar as conjunções, a produção textual vai ser completa. A ideia vai estabelecer toda a relação de sentido que queremos produzir. Lembrando, conjunções são fundamentais para o processo de escrita. São classes de palavras invariáveis. Não tem masculino e feminino, singular e plural. Mas como utilizo? Vai depender da relação de sentido que vamos atribuir a elas. Coordenativas independentes, subordinativas dependentes. O que é essa relação? É a relação entre as estruturas verbais reconhecendo o uso e seu sentido. Bom trabalho e bons exercícios!